Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Helena Vieira, eu sou escritora transfeminista e pesquiso gênero, sexualidade, entre outras coisas. Nós vamos começar agora, daqui a pouquinho, vou só esperando um pouquinho mais de pessoas entrarem, uma conversa sobre gênero e família nos tempos de pandemia. A gente sabe que esse período da pandemia que nós estamos vivendo, ele é profundamente novo, é uma experiência nova para um conjunto de sujeitos, para todos nós, na verdade. Justamente porque talvez o mundo tenha enfrentado algo assim, ou uma última pandemia que nós enfrentamos, considerando a história, né, do que são esses grandes surtos de alguma doença, não é? Talvez os maiores tenham sido a peste de Justiniano na Idade Média, no começo da Idade Média, e a gripe espanhola. E há tempos, então, a estrutura do nosso mundo, o conjunto das nossas relações sociais, etc., eles não enfrentam uma situação como essa, né? Justamente por isso, a construção de um conjunto de reflexões capazes de nos conduzir a pensar as diversas esferas da vida dos sujeitos a partir da pandemia, elas são fundamentais para a gente conseguir, inclusive, construir formas de experimentar essa crise, no sentido de que todo momento de crise ou toda crise de ordem que nós vivemos, elas precisam de alguma forma ser experienciadas, porque é inelutável, a gente não escapa da crise sem que a gente consiga experimentá-la, né? E esse processo de experimentar a crise, ele implica justamente em pensar o conjunto das categorias, o conjunto das questões que sim estão imbrincadas nessa crise. Né? A imaginação ocidental que nós elaboramos acerca do fim do mundo, acerca de uma pandemia, ela é larga, não é? A ficção científica tem sempre falado sobre isso. A gente acostumou-se a imaginar, por exemplo, diversas formas de fim do mundo, desde uma grande catástrofe natural até zumbis, grandes degelos, grandes congelamentos, né? A iminência, a imaginação em torno da catástrofe, ela tem permeado o nosso imaginário político. Só que nós nunca nos deparamos com uma situação tal de catástrofe em que tivéssemos que viver nessa catástrofe. E aí aquele conjunto de todo aquele universo familiar e de gênero que nós imaginávamos ser tão atípico, ele começa então a ter de ser vivido de forma cotidiana e de forma típica, portanto. Não é? Gente, está travando muito ou vocês estão conseguindo acompanhar? Só me deem o retorno se vocês estão ouvindo bem. Certo. Certo, muito obrigado. Então, quem tiver com problema na audição, provavelmente é da própria rede. Né? Não, Glaucia, eu só estava começando, só estava conversando aqui, esperando um pouco as pessoas entrarem. Começou às 14 horas. Certo, bem. Então, justamente quando acontece uma catástrofe como essa, quando o nosso sentido de normalidade ele é suspenso, porque é com isso que nós estamos nos deparando, com a suspensão do nosso sentido de normalidade, com a suspensão do conjunto da cotidianeidade, da lógica do trabalho, com a suspensão dos espaços públicos e privados, porque aquilo que nós tradicionalmente entendemos como o espaço do lar, o espaço do trabalho,
o espaço do cuidado com a saúde, esse conjunto de espaços, eles terminam por se intercambiar de tal forma que o espaço privado se transforma em espaço público e a própria divisão entre público e privado, ela acaba se confundindo, não é? Então, por exemplo, eu estou na minha casa nesse momento, fazendo uma live dentro de um espaço que é do Poder Judiciário, do Estado, e aí, vejam só, os espaços públicos e privados, eles se confundem, ou eles se fusionam dentro dessa lógica pandêmica que instala o isolamento social e a quarentena como um modelo, como uma forma de viver de médio prazo, porque nós sabemos que começou há alguns meses e nós sabemos que vai durar ainda mais uns meses, não é? As nossas organizações familiares, elas estão, e aí justamente por isso eu começo a pensar essa perturbação da lógica do público e privado, justamente porque a lógica familiar ocidental, que é essa família que nós podemos pensar como família nuclear, como família burguesa, como família tradicional, ela emerge, essa lógica familiar, no século XIX, a partir da distinção fundamental entre espaço público e espaço privado. Para o mundo ocidental, a divisão entre o espaço público e espaço privado seria também uma divisão corporal e uma divisão política que estabeleceria quem e como fariam e o que fariam, não é? Quando nós observamos, por exemplo, a obra do Aristóteles, a gente vai ver que ele nomeava na política o espaço da polis como espaço público, e as pessoas que habitavam o espaço público seriam aquilo que ele chamaria de zoé, de bios politikon, né? Ou seja, de animais políticos, de vida política, ou seja, de uma vida imbuída de um sentido político que seria o sentido de organização do espaço público. E, de outra forma, em contrapartida a isso, um espaço privado, que seria o espaço tido como o espaço do oikos, não é? Ou seja, o espaço do lar, do mundo privado, como sendo o espaço onde ficariam as mulheres, as crianças e os escravos, não é? Aristóteles nomeia os seres que habitam o espaço do privado de zoé, não é? Zoé no sentido de zoo mesmo, de animal, de vida destituída de política, de vida nua, para usar os termos do Adorno. Essa distinção, ela vai estabelecer também uma distinção corporal, não é? Aqueles corpos femininos, infantis, cuja vulnerabilidade e cuja naturalidade, ou seja, cujo seu aspecto, cuja sua vicissitude natural, cuja sua precariedade natural estão ali muito mais expostas e transparentes, esses corpos são então condenados ao espaço do lar, e eles são no espaço do lar dominados, controlados por aquilo que se chama, por aquilo que nós costumamos, que se convencionou chamar de poder do pater familias, não é? O pater familias, ele é uma figura que se constrói no Império Romano, na verdade, dentro da organização familiar do Império Romano, que vai nomear o poder do homem dentro do lar, não é? Então, o poder do homem dentro do lar, ele seria justo esse poder que nós entendemos como do pater familia, do dono da família, não é? Quando a gente tem a consolidação no século XIX de um modelo familiar nuclear, essa distinção fundamental entre polis e oikos que se dá no mundo clássico, ela assume outros contornos, que são justamente os contornos que vão organizar dois tipos de universos de trabalho, não é? Então, o mundo do lar seria também o mundo do trabalho, mas ele seria o mundo do trabalho reprodutivo, em que as mulheres teriam filhos e as mulheres iriam
garantir que seus filhos pudessem seguir sendo, então, boas mulheres, bons homens, bons reprodutores, não é? Sim, Teteu, de fato existia uma idealização da polis, porque a polis aristotélica ela era pensada como uma polis absolutamente destituída de interesses humanos, como se a política transcendesse as paixões, né? As paixões da fome, as paixões do desejo e etc. Já no século XIX, essa polis já não é mais, ela já não é mais idealizada, porque no século XIX, a divisão entre público e privado, ela vai ter um ponto de fusão, que é aquilo que a gente vai chamar, que na verdade parte da obra do São Tomás, que é aquilo que a gente vai chamar como societas, né? Como o campo social. Esse campo social seria uma extrapolação do domínio do privado, onde algumas necessidades privadas se manifestariam no mundo público e deveriam ser geridas e gestadas pelos poderes do pater familias de modo maior. Então, justamente por isso, os homens assumem o poder na política, porque é como se este poder fosse um desdobramento da sua função no lar como grande pai. Inclusive, ainda hoje na política, a gente tem um pouco essa coisa do grande pai, um pai, um grande homem, um herói, etc., justamente como a busca por esse pater dominus, por esse senhor, por esse pater familias capaz de botar as coisas em ordem. Só que, vejam só, esse modelo de família que surge no século XIX, ele está organizado a partir de uma lógica que é, em primeiro lugar, a lógica da reprodução, porque a gente tem um paradigma político, econômico no século XIX, que é o da industrialização, ou da primeira industrialização, que demanda que as pessoas tenham mais filhos, porque é preciso que haja mais pessoas trabalhando, porque é preciso que haja mais trabalhadores, porque a Europa chega no século XIX com uma crise populacional que ela herda da Guerra dos 100 Anos, da peste bubônica. Justamente por isso, a gente tem, então, um contexto em que as pessoas precisam reproduzir. Contudo, o paradigma familiar hoje, ele é absolutamente outro. Nós não vivemos um déficit populacional e nem o déficit de postos de trabalho. Nós vivemos, ao contrário, uma imensa crise de superpopulação, e a família, ou essa unidade familiar que funda a modernidade, ela é uma unidade familiar idealizada, não é? Então as pessoas dizem sempre, por exemplo, que sonham em ter uma família, em construir uma família, e etc. Mas, porque isso é uma grande utopia. Utopia no sentido de que a forma como as famílias se organizam nesse conjunto de relações que nós encontramos, as famílias se organizam a partir de outras lógicas, não é? A gente tem famílias que se compõem só de mãe e filhos, nós temos famílias que têm avós e netos, famílias que são só o casal, existem outras lógicas familiares. O isolamento social, ele vai pôr à prova a ilusão familiar da modernidade, não é? Como assim ele vai pôr à prova? O obrigatório isolamento social, ele vai fazer com que as famílias que antes funcionavam através da lógica do distanciamento. O que é essa lógica do distanciamento? É a ideia de que essas famílias tradicionais, ou essas famílias nucleares, reais ou imaginadas, que elas somente funcionariam a partir de uma distância cotidiana entre seus membros. Então nós teríamos uns que estariam trabalhando, outros que estariam na escola, e a convivência seria mínima e noturna, e já encaminhada para o período do descanso, do sono e etc. Essa mínima convivência familiar garantiria que o funcionamento dessa família, mediada por uma parentalidade consanguínea, pudesse então manter-se funcional. Mas o isolamento social, ele vai
acirrar um conjunto de conflitos no interior dessas famílias, justamente porque são modelos familiares organizados para que as pessoas não estejam próximas, né? E aí a gente tem enfrentado coisas como, por exemplo, o crescente da violência contra a mulher, não é? E a gente já vai falar isso, porque esse crescente dessa violência é também uma relação de gênero. Nós temos enfrentado um crescente da violência contra LGBTs, não é? Então, por exemplo, muitos adolescentes LGBTs, filhos LGBTs, pelo aumento da convivência, têm, então, condições de conflito imensamente elevadas, não é? E, para além disso, existe ainda uma dimensão de gênero que é do enforcement da masculinidade, que se conduz a partir da vulnerabilização. E aí eu acho que nos cabe começar a construir, tentar entender como é que a masculinidade se constrói no seio... como é que a masculinidade se constrói no seio da modernidade, não é? Aquilo que nós entendemos como homem, ou como homem dominador, ou como masculinidade, que nós poderíamos chamar de masculinidades hegemônicas, não é? Ou o homem ideal, podem vocês mesmos fazer esse exercício mental na cabeça de vocês, né? O que é que nós pensamos como uma masculinidade hegemônica? Ela vai ser calcada, em primeiro lugar, na heterossexualidade. O homem entendido como homem de verdade, ele é um homem heterossexual, e ele é um homem que é viril, não é? Ou seja, ele não vai ser fraco, não é? E além de ser viril, ele é um homem que provê, ou seja, que assume uma posição de não vulnerabilidade, porque ele que seria, em tese, o protetor do núcleo familiar, e um lugar de não vulnerabilidade. Isso explica, por exemplo, e vocês podem depois acessar, tem uma série de pesquisas a respeito sobre homens e saúde, não é? Você vai ver, por exemplo, que a busca dos homens por ir ao médico, por acompanhar a saúde, ela é muito menor. Inclusive, porque é preciso fazer algumas campanhas publicitárias para tentar convencer os homens a buscarem ajuda médica. Eu acho que as mulheres que forem casadas com homens e que estiverem assistindo, elas devem saber isso, como é difícil convencer aí no médico e etc. Isso justamente porque investigar um problema de saúde, investigar um tipo de dor dessa ordem, significa colocar-se em uma posição de vulnerabilidade. O adoecimento, para a masculinidade hegemônica, ele representa uma destituição do seu lugar de dominância, não é? A destituição do lugar de dominância, ela vai produzir um conjunto de desordenamentos no funcionamento idealizado do gênero, não é? E não só, não é? Quando a gente olha, por exemplo, índices de alcoolismo, por exemplo, a gente vai ver que o índice de alcoolismo entre homens, ele é muito maior do que o alcoolismo entre mulheres, assim como o consumo de outras drogas. Isso está vinculado a um modelo de masculinidade que nós podemos entender como uma masculinidade tóxica, de uma masculinidade que exige do homem que ele não tenha uma elaboração emocional do seu mundo e do seu universo subjetivo, não é? Essa não elaboração de seu universo subjetivo conduz a formas de tradução dessa condição em mais violência, em mais relações problemáticas com o consumo de diversos tipos de droga. Há processos de adoecimento psíquico maiores, não é? Então, por exemplo, quando a gente olha o índice de suicídio, ele é sempre maior entre homens do que entre mulheres, apesar de que o índice de consumo, o índice de depressão ser maior em mulheres,
o de suicídio é maior em homens, justamente porque muitas mulheres buscam atendimento, né? Buscam tratamento. Então, por exemplo, mulheres consumem mais remédios do que os homens, mas isso porque existe uma recusa masculina que é calcada no gênero em assumir o lugar de vulnerabilidade. O lugar daquele que precisa de ajuda para a sua saúde é um lugar de vulnerabilidade. E isso faz com que a própria posição de masculinidade esteja, a princípio, desmanchada, não é? A posição da dominância masculina se aproxima elas passam a estar em risco nos momentos de adoecimento. Agora, imaginem como seria isso em um momento em que nós temos uma crise pandêmica, em que o adoecimento e a morte, elas se tornam fantasmas absolutamente presentes em nossa vida. São assombrações cotidianas. Nós não sabemos onde o vírus está e nós sabemos que estamos todos vulneráveis, não é? Isso gera o que a gente pode pensar como um fenômeno de enforcement, de reforço das formas de masculinidade que se afirmam através da violência, não é? Então, vejam, frente à vulnerabilidade de uma pandemia, muitos homens, frente ao medo e frente à perda, frente ao inimigo cuja força não é capaz de construir uma condição de superação de suas vulnerabilidades, então os homens reforçam isso através da violência. Tem uma filósofa mexicana chamada Sayaki Valencia, que ela escreveu um livro fundamental que se chama Capitalismo Gore. A Sayaki Valencia, ela tenta estudar a questão da violência masculina, da violência gore, e ela vai estudar isso nas regiões de Tijuana, dominadas por cartéis de crimes. E aí ela vai perceber que quanto mais a vida se precariza, não é? Ou seja, quanto mais existe uma precarização das formas de vida, mais os homens, ou mais a violência contra as mulheres aumentam, não é? Então, quando a gente olha, por exemplo, os tipos de violência, a gente vai ver que existe uma relação entre vidas mais precarizadas e o aumento da violência. Justamente porque, frente à destituição de todas as formas de exercício da dominação, a dominação se torna mais basal, que seria, então, uma dominação que se exerceria através da violência, não é? Então, justamente, esse período de grande vulnerabilização e de enfraquecimento das formas de dominação masculina, ela vai levar ao aumento da violência doméstica, porque o homem passa a se afirmar, dessa vez, pela violência, não é? Justamente por isso a gente tem tido um grande índice de aumento da violência, não é? Nós temos tido casos de cárcere, casos de aumento maior do feminicídio e de outros tipos de abuso, não é? Dessa forma, a gente começa a perceber que a convivência nesse espaço familiar, ela tem produzido formas intensas de adoecimento, não é? Formas de vulnerabilização que se produzem, de adoecimento, que se produzem através dos conflitos que se organizam no interior das famílias, não é? Então nós temos, por exemplo, o ócio, a pouca convivência, o espaço. Quando a gente pensa como é que se constrói um espaço, como é que se constrói o espaço do lar, o espaço das casas, da dimensão arquitetônica das muitas famílias que nós temos aqui, por exemplo, no Ceará. A gente vai ver que esse espaço arquitetônico das famílias, ele é absolutamente reduzido, ele é absolutamente apequenado, não é? Nós temos um espaço familiar apequenado porque a gente tem poucas condições de habitação
que são muito mais precárias e precarizadas, não é? Então, vejam só, como imaginem as famílias da periferia em casas com um cômodo, com 2 cômodos, como é que o isolamento social funcionaria nesses casos, não é? Então, a gente tem uma crise imensa, porque se revela finalmente que as estruturas e a forma com que a familiaridade ou a parentalidade se organiza na modernidade, ela parece estar em crise, né? E eu acho que nós vamos ter de enfrentar isso no pós-pandemia. Nós vamos ter que enfrentar o fato de que esse modelo familiar que nós construímos ao longo dos séculos, ele não funciona frente à convivência. Não é? E aí, então, talvez a gente tenha que deixar de assumir o discurso que seja em defesa da família, mas que seja por uma nova família calcada em laços maiores e mais ordeiros de solidariedade, não é? Essa nova família que demanda mais laços de solidariedade, ela é uma família nova que nós vamos ter de inventar. E aí eu quero chamar a atenção para um fenômeno interessante, que é a construção de laços familiares que não estejam organizados pela consanguinidade. Não é? Por exemplo, a quantidade de amigos que dividem o apartamento ou casas de acolhimento. Então, por exemplo, inclusive quem quiser e puder ajudar, tem casas de acolhimento LGBT em Fortaleza, como a Casa Transformar, que acolhe pessoas pessoas trans que foram expulsas de casa e que não têm onde ficar. Só que, vejam, esses espaços vão construindo outras parentalidades que estão para além dos laços consanguíneos, não é? Justamente isso. Então, a gente começa a ver a construção de parentalidades que podem ser pensadas como novas parentalidades. E aí eu acho que cabe um desafio, que é um desafio para nós que somos filósofos e pensadores, mas também é um desafio para quem é do judiciário, para quem é do serviço social, que é como nós vamos dar conta dessas novas parentalidades, dessas novas formas de organização solidária familiar que não estejam mediadas pela consanguinidade e pela nuclearidade familiar, não é? Eu acho que esse é um desafio que o tempo nos coloca. Outro desafio é justamente como nós conseguimos desmontar aquilo que pode ser pensado como masculinidade tóxicas, não é? Masculinidades tóxicas, porque inclusive eu tenho certeza que quem do judiciário lida com a vara Maria da Penha, por exemplo, com as questões da Maria da Penha, vão perceber que existe uma questão que é na própria forma como a masculinidade é construída, não é? Que é preciso, então, além de construir condições para que não haja dependência econômica, para que não haja dependência emocional e para prevenir diversas outras formas de violência, é também preciso entender como inventar uma nova forma de ser homem, não é? E inventar uma nova forma de ser homem, ela é, em muitos sentidos, um trabalho criativo, não é? E um trabalho criativo que passa por desmontar os nós absolutamente duros da masculinidade, que é, em parte, por exemplo, essa questão da vulnerabilidade. Um desdobramento dessa vulnerabilidade é o imenso negacionismo panê, não é? O que é que produz o negacionismo? O negacionismo ele produz justamente pelo medo de assumir esse lugar vulnerável, não é? Assumir esse lugar vulnerável vai fazer com que muitas pessoas neguem a pandemia, porque negando a pandemia sentimos-nos assim mais seguros, não é? Justamente por isso, também o negacionismo é um fenômeno de gênero, não é? E eu decidi dedicar essa minha fala sobre gênero às questões vinculadas à masculinidade, justamente porque as formas tóxicas de masculinidade, elas estão sofrendo com enforcement no período da pandemia, não é?
Eu acho que agora a gente pode ir para a resposta das perguntas. Não, mais um pouco. Ah, e aí, então, como nós podemos construir novas pedagogias de gênero, não é? Acho que é essa a expressão. Nós precisamos construir novas pedagogias de gênero. O que seriam pedagogias de gênero? Pedagogias de gênero significa novas formas de pôr em questão os aspectos socialmente construídos das formas de viver a masculinidade e a feminilidade, não é? E aí, por exemplo, eu vi alguém falou sobre a questão do alcoolismo, né? E de fato, né, a gente tem, provavelmente, frente a esse isolamento social, essa crise, a gente tem um aumento, provavelmente, do consumo de álcool. E isso deve estar, inclusive, vinculado, em alguma medida, com o aumento da violência, né? E de fato, o que nós temos enfrentado nessa pandemia é um momento que a gente vai poder entender como uma grande égide da nossa humanidade, né? No sentido de que as formas, inclusive, de ser homem e de ser mulher daqui para frente, elas vão precisar ser repensadas, né? E além disso, a gente precisa se dar conta também de que do caráter precário das formas de vida, não é? Então, geralmente, e aí eu acho que esse talvez seja uma questão importante para se pensar a pandemia nesse momento, que é a questão que a Hannah Arendt vai propor como amor mundi, não é? O que seria esse amor mundi da Hannah Arendt? Seria um compromisso fundamental que as pessoas assumem com a continuidade do mundo, com o mundo, com a vida pública, com a vida social, não é? Nesse momento, ficar em casa, nesse momento conseguir organizar as formas de solidariedade coletiva, elas têm a ver com a própria manutenção da nossa possibilidade de vida, não é? Então, ficar em casa significa que, ainda que eu não corra risco, ficar em casa tem a ver com que outra pessoa não pegue por mim. Então, o nosso senso o aumento das formas de solidariedade, elas são muito interessantes nesse momento, não é? E eu acho que isso também pode ser uma pista para nós pensarmos. Eu não sou daquelas otimistas que acham que nós viveremos em um mundo melhor pós-pandemia. Eu acho, na verdade, que a gente vai viver em um mundo em que os prejuízos econômicos da pandemia vão ser... porque o prejuízo não é do isolamento social, o prejuízo ele é necessariamente da pandemia. A crise pandêmica é que gera o prejuízo econômico, não é necessariamente o isolamento social, porque se nós não tivéssemos o isolamento social, nós teríamos mais mortes. Se tivéssemos mais mortes, teríamos mais gente doente e mais crise econômica, não é? Então, na verdade, é uma grande ilusão acreditar que a economia poderia ser salva num contexto desse, em que quanto mais contato, mais pessoas adoeceriam, não é? Infelizmente, tem momentos em que não dá para salvar. E eu acho que o que vem pós-pandemia para a gente é a conta, não é? A conta da crise, e essa conta ela vai se abater mais fortemente sobre as pessoas mais pobres, não é? Porque nós temos aquilo que a Judith Butler vai chamar de distribuição desigual da precariedade, não é? Ou seja, as formas de precariedade elas são mais intensas sobre as populações mais vulneráveis, não é? E aí talvez o que a gente vai precisar ter em mente é como nós podemos construir formas de solidariedade pós-pandêmica para justamente proteger a vida dos sujeitos mais vulneráveis, não é? Como nós vamos poder proteger a vida destes sujeitos mais vulneráveis? Vou olhar aqui algumas perguntas para poder responder, viu, gente? Sim, de fato, a pandemia é um momento de muita reflexão, porque é isso, não é? A gente está... a pandemia permite, em muitos sentidos, um momento que é de suspensão, não é? Em que o nosso ritmo...
quer dizer, não todos os ritmos, né? Porque também o trabalho no home office, ele vai ocupar a nossa vida das pessoas que trabalham em home office de uma forma muito diferente do que antes, né? Porque antes você deixava o trabalho no trabalho. Agora você consegue, às vezes, estar trabalhando o dia inteiro, porque você transformou o seu quarto no espaço de trabalho, né? Então, na verdade, a gente pensa, às vezes, que a gente vai ter mais condições de vivenciar a experiência do mundo privado, e, na verdade, o que a gente tem é uma privatização do mundo público, né? O mundo público passa a invadir o nosso lar de tal modo que o espaço privado já não existe. Sim, formas de adoecimento ligadas às relações de gênero são muito presentes nos conflitos familiares, não é? Sim, um aumento drástico do uso de álcool. Exato, Reale. De fato, a pandemia vai nos obriga a pensar os nossos modelos de convivencialidade, não é? Porque a gente vai descobrindo novos laços de novas solidariedades, não é? Como, por exemplo, quando a gente olha o que os povos Yanomamis têm dito sobre a pandemia, vocês têm sonhado mais? Vocês têm tido mais sonhos, né? Os sonhos e os pesadelos, eles tendem a aumentar nesse momento de crise pandêmica, né? Isso é muito interessante porque justamente o Davi Kopenawa fala sobre isso no livro A Queda do Céu, não é? Sim, a crise vai atingir todo mundo, não é? E aí tem alguns que são otimistas e acham que a gente vai conseguir ter um mundo mais solidário. Só que eu já não acho assim. Eu acho que as formas de exploração, elas vão se acirrar, elas vão aumentar no pós-pandemia. As formas de exploração e de violência, penso eu, que elas vão aumentar. Não é? Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele escreveu um artigo fantástico no El País, justamente pensando a como o neoliberalismo e as formas de dominação, elas vão se acirrar muito mais no pós-pandemia, né? E não só isso, né? Mas também as formas de controle da nossa vida por meio da comunicação, não é? Imagine a quantidade de dados e informações que nós temos produzido nesse mergulho profundo que muitos de nós estamos fazendo dentro dos aplicativos, dentro da internet, não é? A nossa vida, ela tende a ser muito mais controlada no pós-pandemia, não é? O colapso, a gente está lidando agora, e eu concordo com a Bia Rodrigues, a gente está lidando agora com o colapso do sistema de saúde. E a gente vai lidar em seguida com outro colapso, que é do sistema de saúde mental, não é? As políticas de saúde mental, elas vão colapsar no pós-pandemia, justamente porque a gente já tem uma estrutura de atendimento da saúde mental muito reduzida, não é? A gente teve recentes cortes imensos na política de saúde mental, não é? Então, por exemplo, e a gente teve a inclusão de modelos muito complicados de saúde mental, não é? Que é justamente modelos absolutamente marcados pela perspectiva hospitalocêntrica, tá certo? Gente, eu vou ter que dar aula daqui a pouco, então eu já vou encerrar aqui a nossa live. Agradeço muito a participação de todo mundo, tá bom? Muito obrigada.